Fala, jovens! Tudo bem com vocês? Esta é a nossa correção da lista 3. Sendo assim, desejo a você uma excelente correção. Arrasta para cima e vem comigo. Nessa lista 3, nós vamos revisar o conceito de razão, proporção e escala. Os exercícios iniciais são bem intuitivos, bem mecânicos, mas para nós treinarmos o conceito de regra de 3 diretamente e inversamente proporcional. Então, começaremos com eles. Exercícios de número 1. Uma roda de um veículo em velocidade constante percorre 80 voltas em 20 minutos. Em 28 minutos, quantas voltas essa roda dará? A ideia é nós identificarmos as grandezas, que são as voltas e o tempo, e montar nossa regra de 3. Note que o caso base que nós temos é que 80 voltas demoram 20 minutos. E em 28 minutos, quantas voltas nós daremos? Perceba que quanto maior o tempo, maior o número de voltas. Logo, as grandezas são diretamente proporcionais, o que nos leva a multiplicar cruzado, tudo bem? Mas antes de multiplicar cruzado, você pode sempre simplificar. Em regra de 3 diretamente proporcional, você sempre pode simplificar os números de cima com os de baixo e sempre também na horizontal, ou seja, o número com o que está do seu lado. Cuidado, nunca na diagonal, tá? Como você multiplica cruzado, os que estão cruzados estão do mesmo lado. Então você pode multiplicar na vertical ou na horizontal. De tal modo que, caso eu queira, eu poderia simplificar aqui por 10, cortando esse 0 e esse 0. Tudo bem? Poderia cortar também o 2 com 28, aí aqui ficaria 14 e aqui ficaria 1. Note que eu não posso fazer mais nada, porque eu já simplifiquei o 20 até 1. E eu não posso simplificar o 8 com 14, porque eles estão na diagonal. Partindo desse princípio, multiplico x vezes 1, x. E o 8 vezes 14 será a nossa resposta. Então, 8 vezes 14 dará 80 mais 32, 112. Então, a nossa resposta seria 112 voltas. Tudo bem? Então, vamos para o nosso exercício 2. 8 eletricistas podem fazer a instalação elétrica de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Então, nós temos aqui eletricistas, vamos deixar assim, e nós temos aqui nós temos aqui o tempo. Então, essas são as nossas duas grandezas. Perceba que eu sei que 8 eletricistas levam 3 dias. E se eu tiver 6 eletricistas, levarão quanto tempo? Note que quanto mais eletricistas eu tenho trabalhando na obra, menos tempo será necessário para realizá-la. Então, essa grandeza é inversamente proporcional, de tal modo que eu precisarei multiplicar direto. Então, cuidado, tá? Com esse conceito de diretamente e inversamente. Aí aqui, eu te recomendo simplificar só o de cima com o de baixo, tudo bem? Por exemplo, se você quiser simplificar, você pode simplificar o 8 com o 6, tá bom? Aí ficaria por 2, né? Dividindo ambos por 2, ficaria 4 e 3. A minha resposta ficaria 3 vezes x, 3x, que é igual a 4 vezes 3, 12. Logo, jogando, dividindo, 12 dividido por 3 seria igual a 4. Ou seja, seriam necessários 4 dias para fazer o mesmo trabalho. O que é muito lógico, porque perceba, se eu diminuir o número de trabalhadores, eu preciso aumentar o tempo gasto. Tudo bem?
Exercício 3. 6 pedreiros podem construir uma parede em 8 dias. Quantos dias gastarão 3 pedreiros para fazer a mesma parede? Então, eu tenho os pedreiros e eu tenho o tempo. Então, mesma coisa, tá, pessoal? Ó, 6 pedreiros, 8 dias. E 3 pedreiros seria X. Perceba que daqui dá até para fazer de cabeça. Visualmente, era inversamente proporcional, porque quanto mais pedreiro, menos tempo. E se eu diminuir o número de pedreiros pela metade, observe, ó, vai só metade dos pedreiros. Então, certamente, como é inversamente proporcional, eu vou precisar do quê? Do dobro do tempo, não é verdade? Então, partindo desse princípio, daria para a gente facilmente encontrar 16 pela lógica, ou poderíamos também 3 vezes x, 3x, 6 vezes 3, 6 vezes 8, 48, e aí eu jogaria o 3 dividindo e chegaria na resposta 16, que como nós já vimos é o dobro do tempo, tudo bem? 16 dias. Esses primeiros exercícios, o intuito deles é isso mesmo, é treinar diretamente, inversamente, e daqui a pouco vem aqueles exercícios mais complexos, com a interpretação mais complicada um pouco, tudo bem? Uma fábrica engarrafa 300 refrigerantes em 3.000 refrigerantes em 6 horas. Esse é o nosso caso base. Você percebe, pessoal, que com o passar do tempo você não precisa ficar colocando o nome das grandezas, tá? A gente coloca mais no início, mas toma cuidado só para você não misturar, né? Por exemplo, a primeira ali é refrigerante, o segundo é tempo. Então, se eu estou agora com 4.000 refrigerantes, eu vou precisar de quanto tempo? Note que nessa questão específica, eu tenho que quanto mais refrigerante, eu vou precisar de mais tempo. Então, aqui a grandeza é inversamente proporcional, ou perdão, diretamente proporcional, e eu multiplico de modo inverso. Para ganhar tempo, eu posso simplificar por 1.000 ao de cima com o de baixo. Ficou 3 vezes x, 3x. 4 vezes 6, 24. De tal modo que x vai ser igual a 24 dividido por 3. Logo, x é igual a 8 horas. Beleza? Tranquilo? Questão de número 5. 4 marceneiros fazem um armário em 18 dias. Em quantos dias 9 marceneiros fariam o mesmo armário? Então vamos lá, ó. Eu tenho 4, precisam de 18 dias. Aumentei a minha mão de obra. Vou precisar quanto tempo? Grandeza inversamente proporcional. Pessoal, praticamente quase todo exercício que te fará de pessoas trabalhando e tempo é inversamente proporcional. Porque, obviamente, quanto mais pessoas realizando algo, elas precisarão de menos tempo. Tá bem? Então, aqui mais um caso que você vai multiplicar direto, né? Muito bom. Aqui ficaria 9x, né? 9 vezes x, igual a 4 vezes 18. Pessoal, momento ninja aqui, tá? Ó, eu não vou ficar multiplicando 4 vezes 18. Depois que você treina a simplificar, eu já sei que eu vou jogar esse 9 dividindo para o outro lado. O que eu faço? Eu jogo ele dividindo e aí eu simplifico ele com 18. Então, 18 por 9 vai dar 2 e vai dar 1. 4 vezes 2, 8. Então, serão necessários 8 dias. Tudo bem? Exato, perfeito. Deu um branco aqui agora, mas eu estou mais que dobrando o número de marceneiros, né? Então, seriam 8 dias. Beleza? Exercício 6. 30 operários constroem uma casa em 120 dias. E em quantos dias 40 operários construiriam esta casa? Então, nós temos número de operários, que é 30. Temos 120, que é o tempo que eles gastam.
E agora nós temos 40 operários. Aumentei um pouquinho o número de operários. Logicamente, vou gastar menos tempo, né? E aqui, multiplicação também direta, porque é inversamente proporcional, beleza? Aqui eu posso simplificar o de cima com o de baixo apenas, tá, pessoal? Quando você vê que é inversamente proporcional, só o de cima com o de baixo, para não cometer erros, tá bem? Aí ficaria, ó, 4 vezes x e 3 vezes 120, que é 360. De tal modo que 360 dividido por 4 vai nos dar aí 90. Então serão necessários 90 dias. Alguma dúvida até aí, pessoal? Qualquer coisa deixa nos comentários, viu? Exercício 7. Uma torneira despeja 50 litros em 20 minutos. Então, tenho 50 litros em 20 minutos. Quantas horas? Aí, cuidado, ó. Depois eu vou ter que transformar esses minutos para horas, tá? Levará para despejar 600 litros. Então, 600 litros, quantas horas? Pessoal, quanto mais tempo, mais água. Então, esse aqui, ó, é diretamente proporcional, logo multiplico cruzado, tá bem? Então, ficaria assim, ó. Coloco aqui cenas fortes, né, ó. Posso simplificar esse 0 com esse, tá? Poderia simplificar também 5 com 20, ó, porque aqui é diretamente, mas não vou simplificar não. 5 vezes x, 5x. 60 vezes 20, 6 vezes 2, 12, né? E agora eu coloco os dois zelinhos, ó. Dois zelinhos aqui. X será igual a 100.200 dividido por 5. Macete para dividir por 5. Sempre que eu precisar dividir por 5, eu copio esse número, né, o 1.200, eu dobro ele. O dobro de 1.200 é 2.400, né? E agora eu coloco uma vírgula nele, ou seja, eu volto uma casa à vírgula. Então, 120 dividido por 5 é 240. Então, serão necessários 240 minutos. Mas atenção, né? A pergunta aqui é em horas. Então, 240 minutos dividido por 60 minutos, né? Se eu dividir por 60, eu transfiro para horas. Perceba que a minha resposta seria igual a 4 horas. Então, essa torneira demoraria 4 horas para conseguir despejar aí estes 600 litros, beleza? Na construção de uma escola, foram gastos 15 caminhões de 4 metros cúbicos de areia. Quantos caminhões de 6 metros cúbicos de areia seriam necessários para fazer o mesmo trabalho? Então vamos lá, ó. Se eu gasto 15 caminhões, esses 15 caminhões, eles carregam 4 metros cúbicos de areia, cada um, né? E agora eu estou com um caminhão um pouquinho maior, esse caminhão aqui está com 6 metros cúbicos de areia, eu vou gastar mais ou menos caminhão. Essa questão lá no fundo, nem precisava ser feita com regra de 3, né? Se eu fosse fazer, é óbvio que se eu tiver caminhões maiores, eu vou precisar de menos caminhões, certo? Então, quanto maior o caminhão, né? Quanto maior o volume dele, menos caminhões. Então, é inversamente proporcional. Se eu fosse resolver, eu poderia fazer assim, ó. Só multiplicar aqui, né? Perfeito, de forma direta. Outra forma de fazer também é descobrir que tanto de areia que está levando para a obra, né? Porque perceba, ó, se eu estou levando 15 caminhões de 4 metros, 15 vezes 4, eu estou levando 60 metros cúbicos. Né? Essa obra precisa disso, certo? Se eu estou levando 60 metros cúbicos e agora eu mudei o caminhão para 6 metros cúbicos, então, hipoteticamente, se cada um carregar 6, eu vou precisar de 10 caminhões. Pessoal, note que eu não fiz com regra de 3, eu fiz usando a lógica, só para a gente quebrar um pouquinho o clima aqui de sempre na regra de 3, regra de 3, regra de 3.
Mas você pode perceber que em regra de 3 funcionaria do mesmo jeito, tá bom? Mas no fundo é a mesma coisa. Só mudou a estratégia. Beleza? Então, nesse momento aqui, nós vamos finalizando essa parte mais mecânica, menos interpretativa, né? Onde a questão vem muito objetiva. E agora nós vamos entrando como que os vestibulares, em especial o Enem, cobra esse conceito, né? Esse exercício 9 diz assim, ó. Aí aqui eu vou precisar de lógica, aqui eu vou precisar de interpretação, né? Então vem comigo que agora a coisa fica mais séria. Uma pessoa pretende viajar por uma companhia aérea que despacha gratuitamente uma mala com até 10 quilos. Em 2 viagens que realizou, essa pessoa utilizou a mesma mala e conseguiu 10 quilos com as seguintes combinações de itens. Então observe a tabela. Ó. Na primeira viagem, ela levou 12 camisetas, 4 calças e 3 sapatos e fechou 10 quilos. Na segunda, 18 camisetas, 3 calças e 2 sapatos. Vamos ver o que mudou de uma viagem para outra? Lembrando que em ambas ela atingiu o limite, exatamente 10 quilos. Note que ela aumentou aqui 6 camisetas. E aumentando 6 camisetas, para manter o mesmo peso, ele precisou tirar uma calça. Então foi menos uma calça. E precisou tirar também um sapato, que foi menos um sapato. Então lá no fundo, quer dizer que se tirar uma calça e tirar um sapato, equivale a 6 camisetas. Vamos anotar isso? Então eu sei aqui que 6, vou pôr CA, por 6 camisetas, seria igual a um sapato mais uma calça. Muito bom. Então, 6 camisetas equivalem a um sapato mais uma calça. Beleza, vamos continuar a leitura. Para ter certeza de que sua bagagem terá massa de 10 quilos, ela decide levar essa mala com 2 calças, um sapato e o máximo de camisetas, admitindo que itens do mesmo tipo têm a mesma massa. Então, toda camisa tem o mesmo peso, toda calça também a mesma massa, né? E o sapato também. Qual a quantidade máxima de camisetas que essa pessoa poderá levar? Então vamos tentar estipular nossa terceira viagem. Na terceira viagem, eu estou levando aqui, exatamente então 2 calças. Então calças, estou levando 2 e estou levando apenas um sapato. E agora sim, o número máximo de camisetas que eu consegui. Mas e aí? Como é que eu faço isso? Muitos alunos tentam arriscar a regra de 3 composta, porque tem 3 variáveis. Mas mesmo assim, fica muito complicado de fazer com regra de 3 composta, porque eu tenho 3 situações. Já vi alunos tentando fazer por sistema, mas também ficaria complicado. Então essa questão seria ideal nós fazermos por lógica. Perceba, coincidentemente, da segunda para a terceira viagem, ele também perdeu o quê? Um sapato, uma calça, diminuiu uma calça e também diminuir exatamente um sapato. Então note, eu estou diminuindo o mesmo que eu diminuí da primeira para a segunda. Então pera, se eu sei que eu estou tirando um sapato e uma calça, então novamente eu vou poder adicionar mais 6 camisas. Então olha, pela lógica daria para nós entendermos que seria 18 mais 6, porque nós já sabemos que 6 camisas equivalem a um sapato e uma calça. De tal modo, 18 mais 6 é igual a 24. Resposta certa, o máximo de camisas que poderiam ser levadas seriam 24 camisas. Beleza? Vamos para a questão 10. Questão 10, muito simples, tá? Muito fácil, mas que tem digamos assim, umas pegadinhas, né? Que seria muito interessante que você dominassem elas, principalmente pensando na física. Isso aqui vocês vão usar muito lá na física, então vem comigo. Os tempos gastos por 3 alunos para resolver o mesmo exercício de matemática foram 3 e 25,
3h40 e 191 segundos. O tempo gasto a mais em segundo pelo aluno que concluiu por último a resolução do exercício em relação ao primeiro que finalizou foi igual a. E aí, qual que foi a diferença do primeiro aluno, perdão, por último, né, do mais rápido pelo que mais demorou? Nós vamos ter que transformar isso tudo na mesma unidade, né? Nós temos que o primeiro aluno, ele tem exatamente 3,25 minutos. O segundo aluno, ele precisou de exatamente 3,4 minutos. E o outro gastou 191 segundos. Muito bom. Agora perceba, as unidades estão diferentes. E ele quer em segundos a resposta, ó, em segundo. Pergunto a vocês, como que eu faço isso? Eu vou precisar transformar tudo para segundo. Mas como que eu transformo em segundo, professor? Ó, muita gente boa comete o pecado, nossa, e isso é complicado, toma cuidado com isso, de pensar que 3h25 é igual a 3 minutos e 25 segundos, o que não é. Por quê? Bastante atenção. Note que 1 minuto, ele tem 60 segundos, certo? E quando eu estou usando o decimal ele não vai só até 60. Eu poderia ter, por exemplo, 3,9, né? Ou 3,92. Então perceba, eu não posso assumir que os decimais equivalem a segundos. E para fazer essa conversão, eu vou precisar de uma regra de 3. Então, para você ter uma ideia, para saber quanto que 0,25 minutos valem em segundos, eu parto do seguinte princípio. Se 1 minuto é igual a 60 segundos, 0,25 minutos vai ser quantos segundos? Então, essa é a regra de 3, tá bom? Diretamente proporcional, né? Multiplico 1 vezes x, e 0,25 vezes 60, multiplicar por 0,25 é a mesma coisa que dividir por 4, né? 60 dividido por 4 é 15. Então, olhe para você ver que bacana. 0,25 é um quarto de qualquer coisa. Então, quando eu falo 3 minutos e 25, o 25 seria um quarto de hora, e um quarto de hora é 15 minutos, né? Ou 15, no caso nosso aqui, 15 segundos. Ou seja, estou falando de 3 minutos e 15 segundos. Agora perceba, transformando tudo para segundo, 3 minutos em segundo, 3 vezes 60, 180 segundos. 180 segundos mais 15 segundos equivalem aí a 195 segundos. Então, quer dizer que o primeiro aluno, né, ele gastou aí 195 segundos. O terceiro já é 191. Falta nos descobrir agora quanto que é o 3,4. 3,4 seria 180 dos 3 minutos. Agora eu preciso saber quanto que é 0,4. Partindo desse princípio, vou usar a mesma regrinha de 3. 1 está para 60, assim como 0,4 está para x. Multiplico cruzado, 1 vezes x são x, 0,4 vezes 60. Aí, pessoal, mesma coisa, né? É a mesma coisa de eu calcular 40% de 60, né? Aí eu poderia usar aquele macete, né? 40% de 60, corto os dois zerinhos, 4 vezes 6, 24. Então, basicamente, nós estamos falando de 24 segundos. E aí eu tenho 180 mais 24, 204. Então, o aluno mais rápido foi 191 e o aluno mais mole foi 204.
Com base nisso, 204 menos 191, né, ficaria aqui com 3 e 1. Daria letra A, 13 segundos. Beleza, pessoal? Então essa seria aí a nossa resposta. Alguma dúvida? Ficou claro? Então a ideia sempre pega esse macete, que isso é muito importante. Quando está sendo representado horas ou minutos em decimal, você precisa fazer essa conversão, tá? Porque, lembrando, 1 minuto tem apenas 60 segundos, enquanto quando eu falo de decimal tem 100, né? Tem esse detalhe que precisa ser levado em consideração. Agora vamos para a escala. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades, A e B, era de 8 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está numa escala de... Pessoal, eu expliquei para vocês durante a aula aquele conceito de você ter uma noção do que a escala está representando. Perceba, eu estou saindo de 2.000 quilômetros e voltando para 8 centímetros. Eu estou falando do mapa do Brasil, né? Estou falando de São Paulo a Alagoas. Eu não consigo representar isso em 8 centímetros nunca numa escala de 250. Porque num para 250 eu estou reduzindo só 250 vezes o tamanho original. Isso aqui seria usado, por exemplo, para um loteamento, para um quarteirão, né? 1 para 2.500 também é muito pouco. Isso aqui seria usado por uma cidade, um bairro. 1 para 25.000 já melhorou um pouquinho, mas seria um município, como o Porte de Caratinga, um município, né, de médio ou grande porte. Só pode ser a letra D ou a letra E, tudo bem? Então, com base nisso, vamos fazer agora os cálculos, mas aqui eu já eliminei 3 alternativas só de observar. Em escala, pessoal, eu costumo explicar sempre usando regra de 3. Perceba, é só você fazer a regra de 3 do desenho para o real, sempre com essa intenção, do desenho para o real. Note que se eu sei que 8 centímetros equivale a 2.000 quilômetros, para chegar nessa escala, eu preciso obedecer 2 regrinhas. Eu preciso fazer a escala começar com 1, o desenho dela precisa ser 1, e depois eu preciso que ela seja dimensional. No momento agora eu quero saber quanto que vale 1. Depois eu faço ela ser adimensional, tudo bem? Então, se eu sei que 8 centímetros é igual a 2.000 quilômetros, 1 centímetro vai ser quantos quilômetros? Com base nisso, multiplico cruzado, fico tendo que 8 vezes x é igual a 1 vezes 2.000. Opa, acho que foi um zerinho a mais. Com base nisso, eu pego esse 8.000 e jogo dividindo. Então, x vai ser 2.000 dividido por 8. E 2.000 dividido por 8, basicamente, aí dividir por 8, pessoal, uma dica. É só você dividir por 2, 3 vezes. Porque 8 não é 2 vezes 2 vezes 2? Então, para você fazer de cabeça, você começa a dividir por 2. 2.000 dividido por 2, 1.000. Por 2 de novo, 500. Por 2 de novo, 250. Então, dividir por 8 é só dividir por 2 3 vezes. Então, eu sei que 1 centímetro nessa brincadeira equivale a 250 quilômetros, né? E aí, eu preciso, para converter isso numa escala, eu preciso que ela seja adimensional. Ou seja, eu preciso transformar esses 2.000 quilômetros em centímetros. Porque, estando tudo em centímetro, eu posso cortar os centímetros e acabou a questão. Então, se eu sei que dessa relação, vou transformar o quilômetro em metro. Para transformar em metro, eu preciso apenas acrescentar
3 zerinhos, ó. Porque sabendo que 1 quilômetro tem 1000 metros, né? Eu tenho 250 metros. E por fim, pessoal, vou ter que transformar isso para centímetro. E para centímetro eu acrescento mais 2 zerinhos, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Se eu tô com 4 zerinhos, agora eu vou passar a ter 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Essa seria a nossa resposta, ó. Porque como está em centímetro, agora eu posso cortar e tornei a minha escala adimensional. 1 está para 25 milhões, tá bom? Pessoal, houve um erro de digitação aqui nessa questão, ó. Faltou um zerinho, tá? Então eu deixei na íntegra, igual estava na lista, para você ver que faltou mesmo. Então a resposta certa seria a letra E. Beleza? Então vamos lá para a questão 12. Em uma corrida automobilística, os carros podem fazer paradas nos boxes para efetuar trocas de pneus. Os carros podem fazer paradas nos boxes para efetuar trocas de pneus. Nessas trocas, o trabalho é feito por um grupo de 3 pessoas em cada pneu. Então vamos anotar essa informação importante, né? 3 pessoas em cada pneu. Considere que os grupos iniciam o trabalho no mesmo instante, trabalham à mesma velocidade e cada grupo trabalha em um único pneu. Com os 4 grupos completos, são necessários 4 segundos para que a troca seja efetuada. O tempo gasto por um grupo para trocar um pneu é inversamente proporcional ao número de pessoas trabalhando nele. Pessoal, o Enem te dá essa informação, mas ela é até uma informação lógica. Ele nem precisava te falar isso. Como nós vimos nos exercícios anteriores, sempre que tem pessoas trabalhando e tempo, o número de pessoas trabalhando é inversamente proporcional ao tempo. Ou seja, mais pessoas no pneu levariam menos tempo, levando em consideração que todas estão trabalhando da mesma forma, tudo bem? Não estamos falando aqui de um trabalho numa prefeitura, por exemplo. Em uma dessas paradas, um dos trabalhadores passou mal, não pôde participar da troca e nem foi substituído, de forma que um dos 4 grupos ficou reduzido. Nessa parada específica, com um dos grupos reduzido, qual foi o tempo gasto em segundos para trocar os 4 pneus? E aí, como é que resolve isso? A ideia, pessoal, inicial, então, é identificar as variáveis, que são o número de pessoas ou trabalhadores, né? E do outro lado eu tenho o tempo. Então, inicialmente, tem 3 pessoas em cada pneu. A informação está aqui, ó, né? E a ideia do tempo é que eles gastam 4 segundos para trocar os pneus. Uma pessoa passou mal, conforme o enunciado nos diz, então nos sobra 2 pessoas e quer saber qual que é o tempo. Pessoal, essa questão, existe um vício por parte dos alunos em acreditar que sempre é multiplicar cruzado. E perceba, o enunciado deixa claro que é inversamente proporcional, de tal modo que você vai multiplicar direto. Então ficaria assim sua resposta, ó, 2 vezes x, 2x. 3 vezes 4, 12. X é igual a 12 dividido por 2. Logo, a nossa resposta é 6, tá? Então, serão necessários 6 segundos. E aí, pessoal, até aqui alguma dúvida? Então, vamos para a questão 13. Essa questão é uma questão muito bonitinha, ó. Um casal está reformando a cozinha de uma casa e decidiu comprar um refrigerador novo. Observando a planta da nova cozinha, desenhada em uma escala de 1 para 50, então essa é a nossa escala, notaram que o espaço destinado ao refrigerador tinha 3,8 centímetros de altura e 1,6 de largura. Então, como se alguém estivesse vendo uma planta, né, pessoal? E lá existia um retângulo, que era o lugar destinado ao refrigerador. Vamos tentar desenhar aqui, ó. E foi percebido que existia, então,
uma altura de 3,8, né, bem alto, né? Centímetros, lembrando, né, que tem centímetros, eu confundindo aqui com metros, e 1,6 centímetros de largura. Então, obviamente, pessoal, isso é na planta, né? Ele observou, opa, então tem esse espaço na planta. Eles sabem que os fabricantes de refrigeradores indicam que para um bom funcionamento e fácil manejo na limpeza, esses eletrodomésticos devem ser colocados em espaços que permitam uma distância de pelo menos 10 centímetros de outros móveis e paredes, tanto na parte superior quanto nas partes laterais. Então significa, né, que lá no tamanho real, lá nesse tamanho real, então imagine que aqui é o desenho, né? E aqui é o real. Lá no tamanho real, é necessário, então, para facilitar a limpeza, é colocado, então, 10 centímetros de outros móveis, tanto da parede quanto da parte superior. Então, quer dizer que lá no real tem um espacinho aqui, ó, de 10 centímetros que eu preciso saltar para conseguir movimentar, né, o móvel de cada lado e também na parte de cima. Então é como se o meu eletrodoméstico ele pudesse ocupar só uma parte do reservado. Ele não pode ocupar tudo, porque se ele ocupar tudo, não tem esse espaço que é recomendado, tudo bem? O casal comprou um refrigerador que caberia no local, a ele destinado na nova cozinha, seguindo as instruções do fabricante. Esse refrigerador tem altura e largura máxima em metro, respectivamente a. Então, o primeiro passo, nós precisamos descobrir então qual que é o tamanho real deixado no projeto e depois descontar essas unidades, tudo bem? Partindo do princípio que a escala está 1 para 50, nós vamos fazer a regrinha de 3, ó. Sabendo que aqui é o desenho, então uma unidade do desenho equivale a 50 unidades do real. Se eu sei que no meu desenho está 3,8 a altura, e no real vai ser quanto? Então, só multiplicar, né? 1 vezes x, 3,8 vezes 50, tá? Fazendo essa continha, né? Vamos fazer num canto aqui, ó. 3,8 vezes 50, coloco o zero. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 3, 15. 15 mais 4, 19. Então, você percebe que, como tem uma casa decimal, coloco aqui, nós temos uma altura de 1,90. Então, aqui no tamanho real, foi deixado 1,90 para o eletrodoméstico. Mas cuidado, perigo. Eu posso comprar esse eletrodoméstico de 1,90? Não. Por que não, professor? Porque se você perceber, segundo as restrições do fabricante, ela precisa estar 10 centímetros de espaço na parte superior. Então, no projeto tem 1,90, mas na hora de comprar eu preciso descontar esse 1,90, ou seja, o meu eletrodoméstico só poderá ter uma altura de quanto? 1,80, né? Que seria 1,90 menos os 10 centímetros. Só com essa informação a gente já elimina a C, a D e a E. E nós ficamos ali entre A e B. Vou precisar calcular agora então qual que é a largura. Para descobrir a largura, mesma coisa, ó, regrinha de 3 de 1 para 50, né, que é a escala, só que agora eu vou colocar 1,6, que é a dimensão no desenho. Multiplico cruzado, perceba que eu fico tendo que x é igual a 50 vezes 1,6, e perceba que 50 vezes 1,6 vai dar exatamente 80 centímetros. Tudo bem? Eu percebo, pessoal, que toda vez que você multiplica por 50, é só você colocar a metade e voltar a vírgula. Ó, a metade de 3,8 é 1,90. Né? Aqui também ó, seria basicamente, então, 80. Perfeito. 80 centímetros. Como nós estamos falando de metros, então, convertendo para metro aqui, nós teríamos 80 centímetros reservados aí
para a nossa largura. Só que eu não posso usar os 80 centímetros, porque, seguindo as restrições do fabricante, fica 10 de um lado e 10 do outro. Então, o espaço destinado que eu tenho que comprar o meu eletrodoméstico seria 80 menos 10, 70, menos 10, 60. Então, sobrou para nós aqui 1,80 e 60. Resposta certa aí, pessoal, letra A. Beleza? Então, a questãozinha envolvendo escala, envolvendo muita interpretação e muito raciocínio lógico. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários pra gente aí, tá bom? Essa questão, a meu ver, é uma das mais difíceis da nossa lista. Ela diz o seguinte, ó. Ela diz o seguinte. Deixa eu só organizar aqui, pessoal. Isso. Perfeito. Aí. Ela diz o seguinte. Uma empresa de engenharia projetou uma casa com a forma de um retângulo para um de seus clientes. Esse cliente solicitou a inclusão de uma varanda na forma de L. A figura apresenta a planta baixa desenhada pela empresa, já com a varanda incluída, cujas medidas indicadas em centímetro representam os valores das dimensões da varanda na escala de 1 para 50. Então, eu tenho um projeto, escala de 1 para 50, tenho as dimensões em centímetro, obviamente, da planta. Ele quer saber a medida real da varanda em metro quadrado. Pessoal, um erro que muitos alunos cometem aqui é tentar calcular a área da varanda e depois jogar na escala. Fique atento que quando é falado de escala, essas escalas mencionadas são escalas que nós usamos apenas com base no comprimento. Nós não usamos escala pensando em área nem volume, senão eu precisaria converter a minha escala. Então, o que eu vou fazer? Em vez de primeiro calcular a área em centímetro no desenho, na planta, eu vou transformar todas as unidades de medida do desenho para real. Ou seja, eu vou descobrir o tamanho real da planta, e com o tamanho real da planta, aí sim eu calculo a área. Pode ser? Então vem comigo. Eu vou ter que fazer algumas regrinhas de 3 aqui, ó. Vou ter que transformar esses 4 centímetros no real. Então vamos lá. Numa escala de 1 para 50, né? Se eu tiver 4 centímetros, vale quanto? 1 vezes x, 4 vezes 50, 200. Transformando em metro, né? Lembrando que eu estou em 200 centímetros, transformando em metro, eu estou falando de 2 metros. Então, quer dizer que 2 metros é essa largurinha aqui no real. Vamos lá para os 5 centímetros aqui agora, ó. Nos 5 centímetros de novo, se 1 vale 50, 5 centímetros vale quanto? X. Opa, ficou meio perto, né? 5 vale x. Eu gostaria que você tentasse encontrar um padrão para a gente não precisar fazer isso toda hora. Ó. 1 vezes x, 5 vezes 50, 250 centímetros, que equivale a 2,5 metros. E aí, qual que é o padrão? Perceba que na hora da escala de 1 para 50, igual foi no exercício anterior, basta, né, eu multiplicar vezes 50 e voltar à vírgula. Mas basicamente, ó, 2 metros é o quê? É a metade de 4 centímetros. 2,5 metros é o quê? É a metade de 5. Então, numa escala dessa, para mim transformar, uma observação que eu já fiz aqui seria o quê? Só eu partir o número no meio e colocar em metro. Se eu fizer com 16 centímetros, vai virar 8 metros. Se eu fizer com 18,4, vai virar 9,2 metros. Já ganhei um tempo. Agora sim que eu converti para as unidades em metros, agora eu vou calcular a área dessa varanda. E perceba que não existe maneira de calcular a área de L, a não ser que eu parta esse L em 2 retângulos. A forma que você partiria, tanto faz, poderia ser assim ou assim,
mas eu resolvi partir dessa forma, tudo bem? Então aqui eu fiquei tendo um retângulo 1, a área de um retângulo é só multiplicar a sua base pela sua altura, então a área 1 seria 2 vezes 9,2, base vezes altura. Então a área 1 seria 18,4 metros quadrados, mas cuidado, essa por enquanto é só a primeira área. Agora vejamos a segunda. A segunda seria esse retângulo aqui, ó. E cuidado, ele não mede 8 centímetros de base. Como esse pedacinho aqui é igual ao lá de baixo, que mede 2 centímetros, né, de base, se o total é 8 e aqui é 2, nos resta quanto aqui? 6, né? Ou seja, o comprimento da varanda seria tudo menos os 2. E 6 vezes 2,5 é o restante. Então, essa área aqui vai ser 6 vezes 2,5, né? Vou fazer esse cálculo aqui, ó. 2,5 vezes 6 vai dar 30. 6 vezes 2, 12. 3, 14, 15. Estamos falando, então, uma vírgula, de 15 metros quadrados. Então, a nossa área total seria a área 1 mais a 2. Ou seja, a nossa área total seria 18,4 mais 15. E 18,4 mais 15 nos resultará em 33,4, isso em metros, né? Metros quadrados, conforme o exercício nos pediu. Tudo bem? Então, fica essa dica. Sempre que você for calcular a área envolvendo escala, nunca calcule primeiro a área e jogue na escala, porque não dá certo. Para dar certo, você precisa primeiro converter e assim calcular a sua área, beleza? Exercício 15. Um estudante morador da cidade de Contagem ouviu dizer que nessa cidade existem ruas que formam um hexágono regular. Ao pesquisar em um sítio de mapas, verificou que o fato é verídico, como mostra a figura. Ele observou que o mapa apresentado na tela do computador estava na escala de 1 para 20.000. Nesse instante, mediu o comprimento de um dos segmentos que formam os lados desse hexágono, encontrando 5 centímetros. Então, ele descobriu que esse ladinho mede 5 centímetros. Se o estudante resolver dar uma volta completa nas ruas que formam esse hexágono, ele percorrerá em quilômetro. Pessoal, vamos ficar muito atentos às unidades, né? Ele quer, então, em quilômetro. Informações relevantes. Quando é dito aqui que é um hexágono, hexágono é um polígono que tem 6 lados. E quando ele diz regular, o polígono regular é que tem todos os ladinhos de mesmo tamanho. Tudo bem? Então, se ele assume que um ladinho é 5, todos os outros também são 5 centímetros. Perfeito? Com base nessa ideia, então eu vou fazer aqui uma regrinha de 3 para descobrir quanto que mede um lado. Então, eu vou aqui, ó, de desenho para real. É óbvio, tá, pessoal, que existem outras formas de fazer. Talvez professores de geografia te ensinariam uma fórmula, mas eu gosto de mostrar por regra de 3, porque sempre é simples e também é prático, e você vai treinando esse artifício, que a regra de 3 é muito importante. Então, se eu sei que uma unidade do desenho vale 20.000 do real, 5 unidades do desenho vale quanto? X. Então, estou calculando a medida de um lado. Lembre-se, como ele vai dar uma volta completa, depois eu preciso multiplicar por 6. 1 vezes x é x, 5 vezes 20.000 é 100.000. Qual que é a unidade? Se eu inserir aqui em centímetros, ela me retorna aqui também em centímetros. Agora perceba, ele quer em quilômetro, né? Eu vou transformar primeiro para metro. Para metro eu corto 2 zerinhos. Então, eu tenho que 100.000 centímetros é 1.000 metros. E corto 3 para chegar em quilômetro. Então, nós estamos falando que cada ladinho tem 1 quilômetro. É a letra A, professor? Cuidado. Não, tá? Porque ele vai dar uma volta completa. Então, aqui tem 1 quilômetro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui também.
e aqui também, o que nos resulta, sim, em 6 quilômetros, tá bem? Então, vamos lá para a questão 16. Para chegar à universidade, um estudante utiliza um metrô e depois tem duas opções: ou seguir num ônibus, percorrendo 2 quilômetros, ou alugar uma bicicleta ao lado da estação do metrô, seguindo por 3 quilômetros pela ciclovia. O quadro fornece as velocidades médias do ônibus e da bicicleta em quilômetros por hora, no trajeto metrô-universidade. A fim de poupar tempo no deslocamento para a universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia? Pessoal, olha que interessante, a distância, obviamente, todos os dias é a mesma, 2 e 3. Entretanto, a velocidade muda de acordo com o dia. Por exemplo, na segunda, a bicicleta está a 15 km por hora, a velocidade média dela, enquanto o ônibus está a 9 km por hora. Um jeito fácil de nós resolvermos essa questão é o seguinte modo: já que sabemos que a velocidade média ela é proporcional à variação da distância, ou seja, no mesmo intervalo de tempo, se eu aumentar a minha velocidade, eu vou percorrer mais distância. Se eu diminuir a minha velocidade, eu vou percorrer uma menor distância. Então, com base nisso, o que nós vamos fazer? Nós podemos calcular uma razão, por exemplo, da bicicleta para o ônibus. Sempre haverá um empate na bicicleta para o ônibus se nós tivermos sempre a razão 3 para 2. Por que 3 para 2? Estamos falando da distância. Ó. Enquanto a distância da bicicleta é 3, a distância do trajeto do ônibus é 2. Toda vez que eu conseguir, então, encontrar uma variação entre a velocidade que for igual a 3 meios, se ela for igual a 3 meios, quer dizer que tanto faz. Você pode ir de bicicleta, você pode ir de ônibus, que você vai chegar no mesmo jeito. Entretanto, agora cenas fortes, se por acaso a razão que você obter entre as velocidades ela for maior que 3 meios, significa, nessa situação, que a nossa bicicleta vai ser melhor, porque a velocidade da bicicleta superou a velocidade do ônibus. Se essa razão for menor, então se a razão for maior, nós vamos de bike. E se a razão for menor, professor, aí certamente nós vamos de ônibus, tá? Se não superar essa razão de 3 para 2, o ônibus vai ser melhor. Beleza. Nós sabemos, pessoal, que 3 para 2 é a mesma coisa que 1,5. Então, ela tem que ter uma razão de 1,5. Tudo bem? Então, a velocidade da bicicleta precisa ser 50% maior, 1,5 maior, certo? Então, vamos lá para a nossa estratégia. Eu percebo que a bicicleta aqui, na segunda-feira, é 15 sobre 9. Tá. Se eu dividir 15 por 9, o que será que dá como resposta, hein? Ó, 15 dividido por 9 deu 1. Perfeito, né? Coloco a vírgula, 9, né, que vai dar 6, aí já coloquei a vírgula. Aí aqui, ó, eu vou precisar colocar um 5. 5 vezes 6, na verdade, 6 vezes 9, daria 54. E com base nisso, eu nem preciso continuar minha conta, já deu 1,6. Como a razão foi maior, ou seja, como foi algo em torno de 1,6, então quer dizer que é mais vantajoso ir de bike. Então, certamente, na segunda-feira é melhor ir de bike. Então, segunda nós vamos de bike. Só que agora, malandramente, eu vou ver minhas alternativas. Ó, eu já posso eliminar a letra B, que a letra B não fala que é segunda. A letra D também eu posso eliminar. E a letra E também. Então, eu fiquei entre A e C. Agora, olha que bonitinho. Na letra A, tá segunda, quinta e sexta. Na letra C tá segunda, quarta e sexta. Sexta-feira eu nem preciso fazer, porque certamente vai dar bike. Quer ver rapidamente? Olha para você ver como nós estamos certos. Ó,
Se eu pegar uma razão de 18 para 10, dá 1,8, que é superior a essa. Então, certamente, seria bike mesmo. A nossa ideia agora é ver se que está certo é quinta ou quarta. Então, vamos fazer, por exemplo, aqui ó, a quinta. Vamos ver a quinta. Se eu fizer a quinta, está dando 15 sobre 12. Então, vamos deixar aqui é a segunda, né? Agora, vamos de quinta. Em quinta, 15 sobre 12. Se eu simplificar por 3, é a mesma coisa que 5 sobre 4, certo? E 5 dividido por 4 dá 1,25. Tá vendo que a razão foi menor que a de 1/5? Como ela foi menor que a de 1/5, certamente o ônibus vai ser melhor, porque a velocidade não superou a razão. Então, com base nisso, se o ônibus vai ser melhor, nós podemos dizer que quinta-feira não vai ser bike. Então, certamente quarta será. Então, nós ficamos com a letra C, que é segunda, quarta e sexta. Se você fazer 24 sobre 15, vai ver que dá acima de 1,5. Pessoal, eu fiz essa questão estritamente com matemática, mas daria para você fazer ela usando aquela fórmula da velocidade média igual a distância dividido por tempo, recorrendo um pouquinho lá na física, tá? Mas é uma questãozinha complicada até, apesar de ser um conceito muito fácil, né? Razões, básica a base também de física, mas é uma questãozinha complicada, né? Então vamos lá para 17. Essa questão 17 também é bonitinha. Vamos lá. Para comprar um repelente eletrônico, uma pessoa fez uma pesquisa nos mercados do seu bairro. Cada tipo de repelente pesquisado traz escrito no rótulo da embalagem as informações quanto à duração em dia, associada à quantidade de horas de utilização por dia. Essa informação e o preço por unidade foram representados no quadro. Essa pessoa comprará aquele que apresentar o menor custo diário quando ligado durante 8 horas por dia. Nessas condições, o repelente eletrônico que essa pessoa comprará é do tipo. Então, eu tenho 5 repelentes. O primeiro tem uma duração de 30 dias, se usado 12 horas por dia, com preço de R$ 12. O outro dura 32, 9 horas por dia, R$ 9. Só que você percebe que o exercício fixa em 8 horas por dia. Só que se eu não usar todo num dia, essas horas vão migrar para o outro dia, certo? Então, por exemplo, esse repelente de 12 horas por dia, ele facilmente poderia ficar ligado lá de 1 dia e meio. Então, para resolver essa questão de um modo mais fácil, eu nem preciso me ater a 8 horas por dia. Eu posso simplesmente preocupar com qual deles é o mais econômico, certo? E vamos ver, para a gente encontrar qual é o mais econômico, vamos tentar estipular uma fórmula. Para calcular a economia dele, eu vou multiplicar o tanto, eu vou pegar eu vou calcular o quanto que gasta por hora, por exemplo. Eu pegaria e colocaria aqui em cima o valor que eu estou pagando, né? Então, o valor, e eu vou dividir pelo tempo que aguenta ficar funcionando. E o tempo aqui, eu vou ter que multiplicar a quantidade de dias pela duração por dia. Por quê? Porque, obviamente, isso aqui vai me dar a quantidade de horas que ele consegue ficar ligado. Então, eu vou dividir o valor pela quantidade de horas que é possível que esse repelente fique ligado, tá bom? Então, com base nisso, vamos para o primeiro, ó. O primeiro repelente, ele tem o seguinte, ele custa R$ 12, só que ele consegue ficar ligado durante 30 dias, vezes 12 horas por dia. Note que se eu resolver simplesmente aqui simplificar o 12 com 12, quer dizer que por hora o valor a ser pago vai ser 1 sobre 30. Tudo bem? Vamos ver agora o segundo repelente. O nosso segundo repelente, fazendo a mesma ideia,
seria R$ 9,00, né, que nós estaríamos dispostos a pagar. E ele funciona durante 32 dias, vezes 9 horas por dia. Nossa, que sorte que nós estamos dando, né? Porque eu posso simplificar o 9 com 9, e esse aqui dá 1 sobre 32. E aí, qual que eu pago? Qual que está mais caro? 1 sobre 30 ou 1 sobre 32? Perceba, se eu pegar 1 e dividir para 30, dá um valor X. Se eu pegar esse mesmo 1 e dividir para 32, dá um valor menor. Então, o mais barato aqui por enquanto está sendo 2, porque essa fração é uma fração menor. Eu estou pagando menos por hora de uso. Tudo bem? Aí aqui eu tenho também, pessoal, o referente 3. O referente 3, por sua vez, ele custa R$ 10. Ele funciona 40 dias, 10 horas por dia. Também simplificando, ó, 1 sobre 40. E perceba que o 3 até agora ainda é mais econômico, porque 1 sobre 40 ainda é menor que 1 sobre 32. Agora eu tenho aqui o 4, e perceba, o referente 4 seria 8 horas ligado, e dessas 8 horas seria, o valor pago seria R$ 11,00, né? R$ 11,00 que eu estou pagando. E ele funciona, nossa, por 44 dias, 8 horas por dia. Aqui, pessoal, eu vou simplificar o 11 com o 44. Ficaria assim, ó, 1 e 4. E eu teria como resposta 4 vezes 8, 32. Ó, o referente 4 está empatando com o 2. Tudo bem? E para fechar, agora só o referente 5. O nosso referente 5 aqui, ele seria R$ 12,00, e esses R$ 12,00 funcionaria por 48 dias, 8 horas por dia. Simplificando 12 com o 48, daria também 1 sobre 4, perceba que daria também 1 sobre 32. Moral da história, o referente mais barato é o 3, letra C. Tudo bem? Então, esse é um jeito de fazer, pessoal, mas é muito comum questões do Enem você ver 2, 3, 4 maneiras diferentes de fazer, principalmente essas que envolvem bem a lógica, né? Questão 18. Um borrifador de atuação automática libera a cada acionamento uma mesma quantidade de inseticida. O recipiente desse produto, quando cheio, contém 360 ml de inseticida, que duram 60 dias se o borrifador permanecer ligado ininterruptamente e for acionado a cada 48 minutos. A quantidade de inseticida que é liberada a cada acionamento do borrifador em milímetros é. Nossa, então o que eu vou precisar descobrir aqui? Basicamente, eu preciso descobrir, para saber o quanto que eu estou gastando a cada borrifada, é o volume total que eu tenho, dividido pelo quê? Pelo número de borrifadas, certo? Agora pensa comigo, o volume não é difícil não, o exercício já me deu. É 360 ml. Agora o problema é quantas borrifadas ele está dando, né? O número de borrifadas ele pode ser calculado da seguinte forma. Vamos pensar. Eu tenho aqui 60 dias. Se eu pegar os 60 dias, transformar em minutos e dividir por 48 minutos, uma vez que a cada 48 minutos ele borrifa, eu encontro o número de borrifadas. Então, vamos parar essa conta por aqui. E o número de borrifadas será, basicamente, a quantidade de minutos. E agora, atenção. Se eu tenho 60 dias, vou transformar para horas. Para horas, eu multiplico por 24. 60 vezes 24. Mas aqui eu estou em horas ainda. Para transformar em minuto, sabendo que cada hora tem 60 minutos, eu multiplico por 60 de novo para transformar para minutos. E com base nisso, aí eu sei aqui em cima quantos minutos. Isso aqui é o número de minutos, ó, que tem 60 dias. Tá bem? E aqui embaixo, eu estou colocando que, sabendo que é 48 em 48 minutos, ele
borrifa? Então, com base nisso, se eu dividir, eu vou conseguir encontrar o número de borrifadas. Partindo desse princípio, eu simplifico aqui o 24 pelo 48, dividindo por 24 fica 1 e 2. O 60 dividido por 2 ficaria 1 e 30. 30 vezes 60, aí eu multiplico, ó, 3 vezes 6, 18. Quantos zerinhos tem? 2. Coloco 2 zerinhos. Então, quer dizer que, no final disso tudo, eu tenho exatamente 1.800 borrifadas. Muita coisa, né? E se dura 1.800 borrifadas, só tem 360 ml, agora eu vou dividir aqui, ó, corto os zerinhos, e eu vou descobrir quanto que é cada borrifada. 36 dividido por 180, eu ainda poderia simplificar por 18. 36 por 18 daria 2. E 180 por 18 daria 10. Moral da história ainda seria 1/5. E 1/5 é igual a 0,2. Tudo bem? Resposta certa, letra B. Então, quer dizer que cada borrifada nós temos 0,2 ml, ou mililitros, tá? Só um detalhe, tá, pessoal? Eu não comentei, mas 1 mililitro é a mesma coisa que 1 ml, que é 1/1000 de 1 litro. Tudo bem? Questão 19. No período de 2005 a 2013, o valor de venda dos imóveis em uma cidade apresentou alta, o que resultou no aumento dos aluguéis. O gráfico apresenta a evolução desses valores para o mesmo imóvel no mercado imobiliário desta cidade. A rentabilidade do aluguel de um imóvel é calculada pela razão, é importante isso aqui, ó, entre o valor mensal do aluguel e o valor de mercado desse imóvel. Com base nos dados fornecidos, qual ano a rentabilidade do aluguel foi maior? Pessoal, se a rentabilidade é calculada por essa razão, né? Então, razão do quê? Valor do aluguel, ou seja, valor mensal, dividido pelo valor do imóvel. Essa é a ideia da rentabilidade, valor do imóvel. Então, maior rentabilidade vai ser quando eu estou pagando mais aluguel por um imóvel do mesmo valor, né? Então, quanto maior for o aluguel em relação ao imóvel, maior é a rentabilidade. Para isso, então, é só nós montarmos aqui uma razão entre cada ano. Por exemplo, o valor mensal do aluguel aqui, ó, R$ 630. Beleza. Se eu divido 630 por 90, e detalhe, aqui está em milhar de reais, então é 90 mil. Só que você nem precisa, porque se você colocar tudo na mesma unidade, você não precisa preocupar em, porque está em 1000. Você pode apenas dividir por 90 mesmo, que você está ganhando tempo, né? Já que eu estou comparando, é só eu dividir tudo aí pelas unidades de milhar. 63 por 9, a nossa rentabilidade de uma aqui, ó, seria 7. Tudo bem? 960 dividido por 120, ó, se eu dividir esses dois conceitos aqui, pessoal, 960 por 120, corto o zerinho, é a mesma coisa que dividir 96 por 12, que dá 8. 1.350 por 270, ó, corto o zerinho, aqui, pessoal, já vai me dar um resultado 5, tudo bem? Dividindo 180 por 450, 1.800, perdão, por 450, me dá um resultado 4. E 3.240 por 540, me dá um resultado 6. Então, efetuando todas as divisões, eu percebo que o melhor é 2007, foi mais rentável. Pelo valor que valia o imóvel, o aluguel estava, entre aspas, caro, né, com base nos outros anos. Então, 2007. Questão 20. Após vencer um campeonato, um time de basquete recebeu um prêmio de R$100.000. Muito bom. E decidiu usar o valor da seguinte forma:
metade do prêmio para a reforma dos vestiários da sede, terça parte para a compra de equipamentos esportivos, 1/9 do valor para ser distribuído igualmente entre os jogadores e o restante será doado à caridade. Qual fração do prêmio representa o valor a ser doado? Pessoal, essa questão tem uma maldade porque ela te dá um valor cheio e você talvez fica pensando em fazer com base nesse valor. Mas o valor de 100 mil pouco importa, porque ele quer saber a fração que vai ser doado. Então vamos pensar nesse dinheiro como um todo, que é 100%, que a inflação é igual a 1, tudo bem? Agora desse 1, eu vou subtrair então metade do prêmio, porque já foi gasto com reforma. Metade de 1 é meio, tudo bem? Só que depois eu vou subtrair desse valor ainda a terça parte para comprar material esportivo. A terça parte é 1/3. Depois eu vou subtrair 1/9 desse valor que está sendo distribuído para os jogadores e o que sobrar aqui é o que está sendo doado. Então a fração que sobrar disso tudo é a nossa doação, tudo bem? Então aqui eu posso tirar um mínimo múltiplo comum desses valores, né, pessoal? Ficaria assim, ó, de 2, 3 e 9, o mínimo múltiplo comum seria o próprio 18, né? Se você tem dúvida, você poderia armar aqui, ó, 2, 3, 9, né? Você vai perceber que dá 18. Com base nisso, pessoal, agora eu vou converter as frações, ó. E lembre-se, para converter, você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, quando não tem nada, nós sabemos que é 1, né? 18 por 1, 18 vezes 1, 18. Então, o inteiro significa 18 sobre 18. Menos 18 por 2, 9. 9 vezes 1, 9. 18 por 3, 6. 6 vezes 1, 6. 18 por 9 seria 2. 2 vezes 1, 2. E isso vai ser igual à nossa doação. 18 menos 9, eu poderia também resumir, né? Mas 18 menos 9 seria 9. 9 menos 6 seria 3. 3 menos 2 seria 1. Então, resolvendo isso, pessoal, teria 1 sobre 18. Essa é a quantidade que será doado. Como disse no início da questão, a resposta certa é a letra A, o valor inicial não muda nada. E pelo contrário, ele está ali para te confundir mesmo. Para você pensar, então é 50 mil. É tanto. Mas depois você teria que transformar isso para fração de novo, né? O que daria um pouquinho de trabalho, tá bem? Então agora nós vamos para a questão de número 21. Questão de número 21 diz o seguinte: Marcelo tem 2 empregos, que juntos geram uma renda de R$ 3.500. Então vamos pensar assim, ó. O Marcelo tem o emprego 1, mais o emprego 2, e está resultando para ele em R$ 3.500. Muito bom. Ele usa todo o salário do emprego 1, mais 1/3 do salário do segundo, para pagar todas as suas contas do mês. Opa! Então, esse Marcelo ele usa o seguinte, ó. O salário 1 mais 1/3 do salário 2, e isso para pagar as contas do mês. Beleza? Então, essas aqui são as nossas contas. Muito bom. Ele aplica 1/5 do que sobra. Pessoal, isso é muito importante. 1/5 do que sobra. Não é 1/5 do total. Não é 1/5 do emprego 2, mas é do que sobra. Eu te pergunto, o que sobra? Ó, do emprego 1 não sobra nada, porque ele está usando para pagar as contas. E se eu estou usando 1/3 do emprego 2 também para pagar a conta, quanto que sobrou? Sobrou apenas 2/3 do emprego 2. Ah, professor, por que 2/3? Imagine que eu tenho um inteiro. Se eu tirei uma parte em 3, sobra 2 em 3. Tudo bem? Então, isso aqui, ó, é literalmente o que sobrou. Só que ele pega desse dinheiro, ele não pega ele todo. Ele pega 1/5 dele. Então, para nós calcularmos 1/5 dele, vai ser 1/5
disso aqui, tudo bem? E isso aqui, 1/5 dele, ele investe, ou melhor, ele põe na poupança. Então, 1/5 do que sobrou ele põe na poupança. E o restante, que é R$ 800, ele usa para despesas pessoais. Opa! Matamos a questão aqui, ó. Se nós sabemos que o que sobrou é 2/3 do emprego 2, e 1/5 dele ele tira para a poupança, se eu tenho algo e eu tiro 1/5, sobra quanto para mim? Sobra 4 partes em 5. Desse modo, então, o que ele não investe é 4/5 do que sobrou. E se ele investe 4/5 do que sobrou e o exercício me fala que isso resulta em R$ 800, então agora eu consigo descobrir quanto é o salário 2, até quanto que é o salário 1. Então vamos ver o que o comando da questão. Ele quer saber quanto que o Marcelo recebe no seu primeiro emprego. Então, ó, com base nessa operação aqui, ó, nós vamos conseguir descobrir quanto que ele ganha no segundo. Depois nós vemos quanto que falta para 3.500, tá bom? Aplicando multiplicação de frações, eu fico tendo 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. 15 é 2, é igual a 800. Jogo 15 multiplicando e o 8 vai dividindo, vai ficar assim, ó. É 2, é igual a 800 vezes 15 dividido por 8. Tá vendo? O 8 foi dividindo, o 15 foi multiplicando. Com base nisso, meus amigos, eu posso simplificar 800 por 8. Fica 1.100. 100 vezes 15 daria 1.500. Com base nisso, quer dizer que o emprego 2 dele é 1.500. E se o emprego 2 é 1.500, quanto que ganha no primeiro? 2.000. Tudo bem? Que os dois juntos tem que dar 3.500, né? Resposta certa, letra C. Tudo bem? Vamos agora para a questão 22. Nas construções prediais, são utilizados tubos de diferentes medidas para a instalação da rede de água. Essas medidas são conhecidas pelo seu diâmetro, muitas vezes medido em polegada. Alguns desses tubos com medidas em polegadas são os tubos de meia, 3/8 e 5/4. Colocando os valores dessas medidas em ordem crescente, encontramos. Então vamos lá, pessoal. A ideia seria o seguinte, ó. Se eu tenho 1/2, 3/8 e 5/4, quem é maior, quem é menor? Um jeito de fazer isso, de modo muito fácil, seria transformando isso tudo em número decimal. Por exemplo, se eu dividir 1 por 2, dá 0,5. Se eu dividir 3 por 8, eu não sei exatamente quanto que dá, mas 4 por 8 dava 0,5. E como 3 é um número menor que 4, então 3/8 é menor que 4,5. Então, se 3/8 é menor que 4/8, que 4/8 é igual a 0,5, eu posso dizer que 3/8 então é menor que 0,5. Tudo bem? Eu poderia muito bem também, tá, pessoal, dividir 3 por 8 aqui, mas você consegue perceber que eu já sei que essa fração aqui é menor que a de cá. Mas se você quiser dividir, não tem problema nenhum, dividir por 8 é só dividir por 2 3 vezes. 3 dividido por 2 é 1,5. 1,5 por 2 dá 0,75. E 0,75 por 2 dá 37,5. Então, daria 0,375. 5 dividido por 4 dá 1,25. Então, em ordem crescente, quem é o menor? 3/8. Então, já elimino A, B e E. Quem é o segundo menor? 1,5. Então, já sabemos que a resposta é a letra C. Tudo bem? E o maior de todos, 5/4, que inclusive é uma fração imprópria, né? Muito bom, muito bom. Então, vamos lá para a questão de número 23.
Alguns estudos comprovam que os carboidratos fornecem energia para o corpo, preservam as proteínas estruturais dos músculos durante a prática de atividade física e ainda dão força para o cérebro coordenar os movimentos, o que de fato tem impacto positivo no desenvolvimento do praticante. O ideal é consumir 1 grama de carboidrato para cada minuto de caminhada. Beleza. Um casal realizará diariamente 30 minutos de caminhada. Beleza. Ingerindo antes dessa atividade a quantidade ideal de carboidratos recomendada. Professor, qual que é a ideal? Se 1 grama por 1 minuto, 30 gramas para 30 minutos. Então, eles teriam que ingerir 30 gramas antes da caminhada, que é o ideal. Para ter o consumo ideal apenas por meio do consumo do pão de forma integral, o casal planeja garantir o suprimento de pães para um período de 30 dias ininterruptos. Então eles juntos vão praticar durante 30 dias esse procedimento. Sabe-se que cada pacote desse pão tem 18 fatias e que cada uma delas tem 15 gramas de carboidrato. Nossa, tá começando a complicar, né? Muito número, né? A quantidade mínima de pacotes de pão de forma necessário para promover o suprimento desse casal é. Então, primeiro vamos entender, né, quantas gramas eles precisam, né? Então, lembrando que é um casal, o ideal, como nós já vimos aqui em cima, é que cada um deles ingira 30 gramas. Então, 30 gramas vezes 2, nós estamos falando aí que eles vão gastar, então, 60 gramas por dia. Tudo bem? Só que eles vão fazer isso durante 30 dias, o que equivale a dizer que eu tenho 60 gramas vezes 30, que me resultará em 6 vezes 3, 18, mais 2 zerinhos, 1.800 gramas nesse mês, né, nesses 30 dias. Eu sei que dessas 1.800 gramas, cada fatia de pão, agora vamos converter isso para pão, cada fatia de pão tem 15 gramas. Então, para saber quantos pães, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 1.800 gramas, vou dividir isso por 15, tudo bem? Simplificando por 15, ou melhor, vou dividir de uma vez, vai. 1.800 dividido por 15 vai ficar assim, ó. 18 é 1, sobra 3, desce o 0, 30, coloco 2. 2 vezes 15, 30, desce o zerinho, deu 120. Então, moral da história, nós vamos precisar de 120 pães de forma para atender esse casal. Mas ainda não é 120, porque ele fala que o pacote vem com 18. E se o pacote vem com 18, quantos pacotes, no mínimo, eu preciso comprar para atender? É só eu pegar o 120 e dividir por 18. Então, nossa última divisão, 120 dividido por 18, daria aqui uns 5, seria suficiente. 5 acho que é pouco, mas vamos tentar. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 1, 5. Mais 4, 9. Eu poderia ter colocado 6. Então, vamos fazer de novo, né? Deixa eu apagar aqui, deixa eu colocar 6, que agora vai dar certo. Só um minutinho. Colocando 6, 6 vezes 8, 48. 6 vezes 1, 6. 6 mais 4 seria 10. E aqui agora sobrariam 12, né? Eu poderia continuar a divisão, né? Coloco uma vírgula, um zero, mas você percebe que daria 6, 6, 6, 6. Isso é o número de pacotes. E como eu não consigo comprar 0,666 pacote, então o mínimo seria 7 pacotes, letra D. Tudo bem? O calendário maia apresenta 2 contagens simultâneas de anos, chamado ano Tzolk'in, composto por 260 dias e que determinava o calendário religioso, e o ano Raab, composto por 365 dias
e que determinava o calendário agrícola. Um historiador encontrou evidências de que gerações de uma mesma família governaram certa comunidade maia pelo período de 20 ciclos, sendo cada ciclo formado por 52 anos Rabi. De acordo com as informações fornecidas, durante quantos anos Tzolk'in, aquela comunidade maia, foi governada por essa tal família? Pessoal, uma forma de fazer isso é transformar tudo para dias, que é a nossa referência em comum, é a nossa ponte para o Tzolk'in do Raab. Então, o que eu vou fazer? Se eu sei que tem 20 ciclos e que essa família governou, e cada ciclo dura 52, multiplicando isso aqui, eu sei que eu estou falando de 1040 anos Raab. É muito tempo. E quantos dias isso durou? Porque a nossa ponte está em dias. Né? Isso aqui nós estamos falando então do Raab. Multiplicando por 365, pessoal, para poupar um pouco o nosso tempo, eu já fiz o cálculo. Deu 379600. 379.600 dias. Agora que eu sei dia, eu divido por 260, porque eu vou conseguir converter nos anos Tzolk'in. Já fiz esse cálculo, pessoal, para a gente ganhar tempo também. Daria 1460, resposta letra C. Tá bom? Exercício 25. Uma confeiteira pretende divulgar em um sítio da internet os doces que produz, mas só fará isso se acreditar que o número de acessos por semana compensará seu gasto com divulgação. Por isso, pediu que lhe enviasse dados sobre o número de acessos ao sítio nas últimas 5 semanas e recebeu o gráfico a seguir. A confeiteira, então, está aumentando, né? A confeiteira acredita que, se o número de acessos mantiver o mesmo crescimento semanal para as próximas 5 semanas, ao final desse período valerá a pena investir na divulgação. Então, daqui 5 semanas, né? Beleza. O número de acessos que a confeiteira acredita ser suficiente para a divulgação no sítio vale a pena é. Então, pessoal, nós estamos percebendo que deve ter um padrão nesses números. Vamos tentar identificar, ó, 152, 54, 56, 58, 60. Está pulando de 2 em 2, né? Então, daqui 5 semanas, na primeira semana vai ser 62, 64, 66, né? 166, depois 168 e depois na quinta semana 170. Então, a resposta é a letra B. Meus amigos, obrigado pela atenção, tá? Você que chegou até aqui, um grande abraço, qualquer dúvida estou à disposição, viu? Até mais.